Seja bem-vindo à série Ciência na Dose Certa, produzida pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Para que serve a estatística? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Uma boa oportunidade para enxergar a resposta é entendendo como ela pode nos ajudar em momentos de incertezas, como a grave situação que vivemos atualmente, a pandemia do coronavírus. Então, o que a gente vê nesse gráfico, à direita da linha vertical que delimita o dia de hoje, são as previsões. Tem uma linha cheia em escuro, que representa a estimativa ou a previsão principal. Vocês veem que essa linha ela continua subindo um pouquinho e depois desce. E a área sombreada são os limites de incerteza associados a essa nossa previsão pontual. Essa previsão não é fornecimento de certeza, existe uma incerteza associada à nossa previsão, e é isso que essa área sombreada está nos mostrando. Qual o tamanho dessa incerteza? Lá na direita do gráfico, a gente tem algumas informações numéricas associadas a essas previsões. Tem informação sobre quais são os limites de incerteza associados ao pico da pandemia, que a gente vê que está num período próximo, mas ainda não é no futuro imediato, nem, infelizmente, no caso do Brasil, é um dia pelo qual nós já passamos. E a gente fornece os limites da incerteza associado a esse pico, somando essas previsões de todos os mortes de cada um dos dias, ver qual vai ser o total de mortes para a pandemia nessa região. No caso, a gente está olhando para o gráfico do Brasil. A gente somando esses números de casos de mortes diários com os casos observados já do passado, vai ter o número total de mortes causadas pela Covid-19. Assim como para o pico da pandemia, a gente também oferece a estimativa ou a previsão pontual, dada pelo valor acumulado da linha preta, mas também, baseado na área sombreada, a gente consegue verificar quais são os limites, qual o mínimo e qual o máximo dos limites de incerteza associada ao total de casos. Olhando pelo gráfico de novos casos diários, que é o que essa curva está mostrando, ela prescreve que existe um crescimento inicial, seguido de um platô, após o qual há um decrescimento, que ela cresce de forma exponencial no começo e depois vai perdendo força e acaba tendendo a um limite fixo. Quando você toma as derivadas ou diferenças, que dão os números de casos novos, o que você observa é essa linha vermelha. E é essa linha vermelha que a gente tem até o dia de hoje, quando extrapolada para a direita de hoje, ou seja, para o futuro, é que fornece a base para as nossas previsões. Não. Por que não afeta? Porque, como eu disse desde o início, e quando eu disse, era para valer. A gente está prevendo o que foi observado. Consequentemente, as previsões são o que será observado. Existe uma subnotificação, não saberei quantificar quão grande ela é, mas não é tão grande no caso de óbitos. No caso, na definição de casos confirmados, efetivamente, ela é muito maior, ela é muito questionada, mas é com base nessas quantidades de casos confirmados que são tomadas muitas das decisões por governos e autoridades de saúde pelo mundo afora. E é por isso que a gente resolveu trabalhar com ela, porque esse é o nosso dado. Se a gente fosse aplicar alguma espécie de correção para cuidar da subnotificação, a gente entraria em problemas similares àqueles que a gente observa na utilização de modelos epidemiológicos. Esses modelos levam em conta várias hipóteses associadas ao processo. Ele tem uma série de pressupostos que podem ou não ser verificados na prática. Um parâmetro importante é a taxa de infecção. Mas essa taxa está mudando, ela muda ao longo
por vários aspectos, a presença de isolamento, qual o tipo de isolamento, qual é a aderência da população ao tipo de isolamento, enfim, ela é muito longe de ser uma quantidade fixa e, mesmo que fosse fixa, muito longe de ser fácil de ser calculada. O que a gente faz? No nosso modelo, a gente leva em conta apenas e tão somente o que foi observado, que é as contagens diárias do número de casos confirmados e as contagens diárias do número de mortes em cada uma das regiões que a gente está observando. Isso também sofre de alguns problemas, não é livre de problemas, mas é algo bem mais concreto e bem mais palpável e, portanto, mais fácil de verificação e de contrastar contra algo que tem apenas ou que leva muito em consideração a teoria. Eu tenho uma razoável confiança que, feliz ou infelizmente, essa pandemia não apresenta certezas para a gente. Ela é um fenômeno que está eivado de incertezas das mais diferentes fontes, e o que a gente faz é procurar fazer o melhor reconhecimento possível da presença dessas incertezas. É isso que faz o modelo estatístico, é reconhecer que a realidade é incerta e ensinar-nos como e o que e quando podem ser extraídas informações com o máximo possível de certeza, mas não com certeza absoluta. É por isso que a gente fornece informações sempre associadas com os limites de incerteza, com os intervalos de credibilidade ou de probabilidade que a gente está fornecendo nas nossas previsões. E eu acho que qualquer procedimento estatístico assim deveria agir.